Sejam bem-vindos a mais essa edição do Marketing Drops. Eu estou aqui no estúdio com o Pedro Clivati, que é meu co-editor na Marketing Drops e editor-geral da The Drops, e também o Fred Zillig, que é fundador da Zuzi Drinks, vai trazer uma visão aí para a gente do mercado de alguns dos temas que nós vamos falar hoje, né? E também fica à vontade, Fred, para comentar de qualquer tema que você quiser. Como você é um profissional de marketing, seja super bem-vindo aí. Falando um pouquinho das matérias que nós vamos tratar e trazer hoje, são essencialmente 4 modas que estão rolando no mundo do marketing, e a gente vai analisar se são modas que dão resultado, se elas vieram para ficar, ou qual o futuro delas. A primeira dessas modas, entre aspas, é a sustentabilidade, que perdeu um pouquinho o foco nas empresas, mas que não saiu da mente do consumidor. A segunda dessas modas é justamente a saudabilidade, né? A gente viu essa semana aí a Spaten Pro e essa moda no Instagram de colocar proteína em tudo, o pessoal tem até zoado isso. E também vindo das mídias sociais, um termo que a gente vai falar aqui que é o Branter, que é quando uma marca faz zoeira com outra marca. Aconteceu essa semana aí com o Burger King, uma talaricagem geral ali. E por último, a gente volta ainda na questão do live vídeo. Essa é uma nova pesquisa nos Estados Unidos que mostra que depois da pandemia ele voltou a estar em alta. Então esses são os temas da semana, a gente também faz um giro de notícias. Se você quer acompanhar essa discussão com a gente, não deixa de acessar o marketingdrops.news ou, por enquanto ainda mais fácil, o m15.com.br, acompanhar as matérias escritas, ver os gráficos, interagir nos links. E vamos começar com um caso bem polêmico aqui, na seção campanhas que eu gostaria de ter criado dessa vez, a seção campanhas que eu não gostaria de ter criado. Inclusive foi o Pedro que me mandou essa notícia. Ela surgiu primeiro acho que no X, né, Pedro, que viralizou. O pessoal começou a xingar muito no Twitter essa campanha. Basicamente ali na Califórnia, uma marca local, né, não é uma grande marca que fez isso, obviamente, mas uma marca local doou 1.000 barracas para pessoas em situação de rua. Legal, generoso, super joia. Mas qual o problema? Eles tiveram a brilhante ideia de colocar o logo, assim, vários logos deles em todas as barracas e virou um grande oportunismo ali, deles estarem colocando um outdoor, um ponto nobre, entre aspas, ali. E quando foram entrevistar o gerente da loja a respeito disso, ele fala que eles fizeram primeiro pelo nosso marketing, mas também tentando ajudar nessa ordem. Então, para mim é um exemplo aí claro do que não fazer, né? Claro, pô, pelo menos tem 1.000 pessoas ali com uma barraca e um pouquinho mais de conforto, mas em questão de marca eu não vejo absolutamente nenhuma vantagem. Querem trazer um pouquinho a visão de vocês sobre essa polêmica, essa campanha que eu não gostaria de ter criado? Cara, eu acho que o primeiro ponto é que isso é em São Francisco, né? Eu tive o prazer de morar lá uns anos assim, e cara, é assustador o contraste que você encontra na cidade, de tipo, é uma das cidades mais ricas dos Estados Unidos. Só esse ano, acho que foi a cidade que mais gerou novos milionários e bilionários do mundo, e você encontra aqueles prédios, tipo, a Salesforce Tower, que é um negócio colossal, assim, todas as empresas techs bilionárias, maior concentração de unicórnio, maior volume de VCs por metro quadrado, de empreendedores, é tudo em abundância. E no mesma rua que você encontra tudo isso, na mesma calçada ali embaixo daqueles prédios, tá esse monte de homeless, de gente morando na rua mesmo. Primeiro que esse contraste é gritante, assim, e acho que vários dos big techs já tentaram se envolver em políticas públicas ali, mas a real é que não mudou muito, né? E daí o segundo é que, cara, o fale mal, mas fale de mim, vale a pena, né? Vale mesmo a pena? Porque eu acho que se eles tivessem posicionado essa mesma campanha de um jeito diferente, ao invés de ter falado primeiro marketing e depois causa, talvez isso teria descido mais redondo pro consumidor final, sabe? Mas posicionar, não, primeiro visibilidade, primeiro marketing, depois a parte social, eu acho que deu uma queimada na campanha, assim, sabe? E eu acho que só a marca por si só, mesmo tipo assim, porque daí ficaria dependente da galera se aprofundar e entender que era uma campanha com uma causa por trás, de tentar causar um impacto social positivo e tal. Dificilmente a galera só batendo o olho na logo de uma tenda de alguém morando na rua chegaria a essa conclusão, né? Então, talvez ter explorado um pouco melhor, ao invés da logo por si só, de associar sua marca com tendas da galera morando na rua, ou jogar eles para uma página de aterrissagem, uma landing page diferente, onde
pudesse apresentar o tema, oferecer ajuda, chamar a galera para se envolver, ficaria mais bem posicionada do que o que foi esse. Eu Que acho, daí o tiro acho saiu que pela esse é culatra. o pano de fundo para todas as discussões de hoje, né? Assim, aonde começa e termina a causa e aonde começa e termina o marketing em cada coisa. Eu acho que esse é um dos grandes temas de hoje, né? Mas falando dessa ação, cara, a primeira vez que eu vi o pessoal reclamando ali no vídeo, eu achei que simplesmente o pessoal tinha pego uma lona, sabe? Acontece muito no Brasil. O pessoal pega um outdoor velho e coloca para remendar a barraca, algo assim. Eu achei que era isso, no primeiro momento. Eu não imaginava que fosse uma campanha de marca, né? Uma descampanha nesse caso aí. É que eu acho que a primeira sensação até é aquele território que geralmente um profissional de marketing não quer entrar muito porque ele é polêmico. Mas pra mim, é que me veio isso na cabeça depois do que você falou, né? Eu acho que também se a gente fica com medo de entrar em qualquer, né, em qualquer território como, né, como profissional de marketing, vai ficando tudo meio sem graça. Mas pra mim, a chave da questão é a consistência e principalmente a consistência da marca em falar daquilo. Eu acho que tem um case aí que é muito bacana e eu vi isso de perto na Ambev. É, por exemplo, né, a gente tem ali a Beats, que já conversa com o público LGBT há muito tempo e tudo mais. Então, cara, a Ambev se permitia andar um pouco nesse território e tinha um retorno bom. Quando você vê, por exemplo, a Bud Light, no outro extremo, que é uma marca de cerveja super conservadora, foi fazer, né, aquela ação lá que botou um trans no rótulo e teve um prejuízo bilionário. Ou seja, as duas estão falando de um território ali que é muito fácil de você escorregar. Só que uma de forma muito consistente tem resultados bons e a outra, sem muita consistência, teve um prejuízo bilionário. Então eu confesso que eu não conheço a marca que vocês trouxeram aí, né? Primeiro que eu acho que o discurso do Scioli foi infeliz, a forma que ele colocou, mas talvez se houvesse uma consistência grande de tempo por trás disso, não teria tido um retorno tão ruim, né? Não teria ficado só parecendo que é um oportunismo de, pô, eu quero ganhar em cima de homeless, né? Como o Pedro falou. Enfim, é que me veio esse case aí na cabeça que eu vi muito de perto. Duas marcas tentando falar com o mesmo público, uma dando muito errado e outra dando muito certo. Desculpa ter te interrompido, Thiagão, é que eu achei que valia essa. Essa da Bud, eu acho que entrou pro ranking de talvez uma das, não piores resultados, né? Mas acho que em perda de valor de mercado. Bilionário, é bilhão. Cara, Bilhão de dólares. Não é um exagero, né? É tipo, é uma cifra real. Quase É um tema que a gente impactou. tem falado muito por aqui, né? De você ser realmente endógeno no território que você está falando. E não simplesmente aproveitar territórios que estão em alta, né? Exatamente, porque aí soou completamente oportunismo, pô. Eu dou uma barraca, já tô dando uma barraca mesmo pra galera que não tinha nada, então expõe a minha logo aí. E aí, obviamente, pega mal, pô. A galera tá muito ligada hoje em dia. Agora, se é uma marca que tem um track record, de repente, de ajudar a galera, fazer ação ao longo de anos, talvez não pegaria tão mal, né? É um pouco da minha leitura. Cara, e é justamente o que está rolando com a sustentabilidade, né? Só voltando, acho que desde 2023 que já saiu um pouco da moda nas empresas, né? A gente pode falar um pouquinho sobre esse tema, mas ESG era regra absoluta antes de 2023 e começou a decair, né? Então, teve em 2024, inclusive, uma análise que caíram em 12% os casos de greenwashing, né? Que é justamente quando as empresas fazem isso, né? Então, a gente pode criar qualquer termo washing aí, a gente pode falar de health washing, a gente pode falar de homeless washing, qualquer que seja as coisas. Mas vem caindo. Acontece que no Brasil especificamente, o consumidor ainda está muito ligado nisso. Então essa semana saiu uma nova pesquisa feita pela Opinion Box, né, onde 85% dos consumidores brasileiros dizem que sentem os efeitos das mudanças climáticas, 84% acham o meio ambiente um termo muito importante e 83% esperam responsabilidade ambiental das marcas e das empresas. Tá? Agora, eu acho que aqui é um caso clássico que a gente separa o comportamento da atitude do consumidor. É um tema muito em alta dentro do marketing, atitude e comportamento, principalmente do marketing acadêmico, e que às vezes é meio difícil de entender. Mas aqui ele fica bem fácil porque existe a atitude. Os consumidores, eles querem produtos mais sustentáveis, mas não existe o comportamento. Quando a gente vai ver quanto eles estão dispostos a pagar a mais, a gente tem 7% das pessoas que não pagaria a mais. Então, se você olha exclusivamente para os dados, o que você pensa? Cara, 93% dos consumidores brasileiros pagam a mais por sustentabilidade. Então eu vou dar um jeito de enfiar sustentabilidade ali na minha marca. Mas quando você vai ver o quanto eles topam pagar a mais, 31% pagaria no máximo 5% a mais, 41% pagaria no máximo 10% a mais e 16% pagaria 20% a mais. Só 6% toparia pagar mais de 20%. Quem já trabalhou com produto sustentável sabe que esses 20%
100% dificilmente vão pagar a margem ali de você fazer algo realmente sustentável. Para mim ficou um cenário em que teve uma separação bem grande, assim, né? Teve uma mudança de clima, uma separação bem grande do joio do trigo. Só faz sentido você fazer ações sustentáveis se isso estiver realmente no core da marca. Falando um pouco assim, duas marcas brasileiras que eu trouxe ali, a Benglória e a Positiva. Vou falar da Benglória, que eu já trabalhei com essa marca, trabalhei ali com a Glória Pires, até convidei a CMO, mas ela estava num outro evento, não podia estar conosco hoje, mas, cara, é um projeto pessoal da Glória Pires e lucro não é a primeira preocupação dela. A primeira preocupação dela é fazer um produto sustentável. Então, semana passada, eles estavam lá na Amazônia e eles trabalham com comunidades, com um sourcing adequado de produtos e tudo mais. E me parece que a sustentabilidade está entrando um pouquinho nesse quesito. Tanto que a gente tem agora essa nova moda, né, que é o green hushing, que são as empresas escondendo que fazem ações sustentáveis. Então, às vezes elas mantêm, mas elas nem divulgam isso mais, porque simplesmente, talvez seja um pouquinho da cultura anti-woke, assim, o pessoal tem medo de ter algum tipo de retaliação e falar, tipo, você está sendo muito woke e tudo mais, mas também pelo medo de ser greenwashing, né? A gente tem ali um outro dado da pesquisa que 50% das pessoas desconfiam quando o marketing usa sustentabilidade. Eu queria também ver, acho que principalmente do Fred aí, depois a gente vai falar mais da questão da saudabilidade e tudo mais, mas como que vocês enxergam essa ideia do marketing usar tendências que estão em alta, em especial sustentabilidade? Cara, eu tava até refletindo sobre isso, né? Eu acho que a tendência, ela nada mais são do que dados que tem ali, né? Você observa um comportamento do consumidor que tende a ir para um lado e isso vira uma tendência. Para mim, se você consegue usar essa tendência para resolver um problema real do seu consumidor, você está tendo uma estratégia de negócio assertiva, né? Eu acho que isso se aplica para qualquer coisa. Agora, se você faz só pelo modismo, por estar em alta e não tá conectado com uma dor real do seu consumidor, ou não tá conectado também com seus valores e propósito da sua marca, do seu negócio, a chance de você perder dinheiro ou de fazer de perder dinheiro, seja, por exemplo, a SG, né? Você trouxe eu gosto muito desse case, cara, que mostra o que o consumidor responde e como ele efetivamente se comporta na hora de comprar. Cara, a gente precisa ser verdadeiro que sim, você ter essas práticas de SG, geralmente você tem um produto mais caro, você comprime sua margem. Então, para mim, gira muito em torno disso, né? A forma que você usa a tendência para resolver um problema real do seu consumidor. O X da questão é esse. Senão, vira os washing da vida e você acaba perdendo dinheiro ou você acaba sendo visto com desconfiança também pelos consumidores. Eu acho que justamente esse ponto está muito no core, né, do negócio. Correndo o risco de ser redundante aqui, a gente tem falado muito sobre todo esse tipo de causa que você vai levar para o marketing, ela precisa estar atrelada ao core da empresa, né? Já não rola você fazer uma ação simplesmente. E aí tem uma edição antiga aqui da News, que eu acho que vale até a pena rever, sobre marketing de causa, marketing de propósito, né? Que ela mostra justamente que se você quer trabalhar uma causa, mas você não é envolvido com aquele core, faz muito mais sentido você simplesmente apoiar, por exemplo, uma ONG ou uma entidade que está afiliada àquela causa. É mais barato e dá mais retorno dentro das pesquisas. Mas vamos entrar então direto, né, no ponto aí que é a sua especialidade e falar das bebidas. Essa semana nós tivemos a Spaten Pro, que causou bastante aí na internet, como a primeira, que na verdade não foi a primeira, né, já existia essa cerveja no mundo, já existia no Brasil, mas a primeira cerveja sem álcool e com proteína. Eu lembro, cara, de ir com pessoas fit no bar e o pessoal levar marmita, né, porque não tinha o que eles consumirem, assim. Então o pessoal abria a mochilinha, tirava a marmita fit, comia, bebia tudo, e parece que isso está mudando. Todas as marcas precisaram se estabelecer ali no consumo. No caso da Spaten, né, especificamente, a Ambev divulgou como uma inovação, anos de pesquisa, 180 milhões dentro do Centro de Inovação e Tecnologia, não que seja, né, especificamente nessa cerveja, mas 5 anos de desenvolvimento. Mas a gente vê, por outro lado, que já tinha assim, uma cervejaria local fazendo esse tipo de coisa, né? Então eu acho que muitas dessas modas ou dessas tendências, elas partem de marcas menores. Quando chegam nas marcas grandes, elas realmente roubam ali a mesa, elas ganham distribuição, elas ganham visão e tudo mais. Então acho que um dos pontos pra gente conversar aqui um pouquinho é sobre isso, né? Eu tava conversando essa semana com um empresário, e ele falou assim, eu não sou a favor de inovar, porque as grandes empresas que inovam e elas que ganham dinheiro. Falei, cara, eu acho que existe um gap ali de pelo menos uns 5 ou 6 anos, em que as grandes ainda não entram,
né? Não faz sentido para as grandes entrarem ali na inovação e as marcas pequenas, justamente nesse gap, que elas têm uma oportunidade de entrar no mercado e de ganhar mercado. E acho que isso, Fred, tem muito a ver com a sua realidade, né? Com a sua, assim, com a sua história. Com certeza, Tiagão, você falando assim, eu me identifico 100%, né? Acho que você e o Pedro, né, sabem, eu tive uma passagem pela Ambev, inclusive, né? É a segunda vez que eu estou empreendendo no ramo de bebidas e, né, no meio disso eu tive uma passagem pela Ambev. A ideia de Zuzi, ela nasce da junção justamente de duas coisas que, no meu ver, é o que faz a gente ter um potencial bacana. É uma tendência de mercado, então hoje quando a gente estava até conversando, né? Acho que hoje existe uma tese muito forte de que o mercado de bebida ele converge, né, para três pilares, né, para as bebidas que conseguem reunir esses três pilares, que é sabor, saudabilidade e agora funcionalidade. Então, o consumidor ele não quer mais escolher entre ser gostoso ou saudável, ele quer gostoso e saudável. E de uns anos para cá, né, a gente vê o mercado norte-americano um pouco mais avançado nisso, eles também querem funcionalidade. Então a galera não quer mais, por exemplo, um refri que seja só que faça menos mal. Pô, eu quero um refrigerante saudável, eu quero um refrigerante que me traga algum benefício. Então lá fora a gente vê Pop e Olipop, né, que são dois refrigerantes prebióticos. Então eles te ajudam a regular a sua função intestinal ali. Isso é uma tendência, né? A Pop foi comprada pela PepsiCo por 2 bilhões de dólares. Então não é nenhuma tendência, desculpa, é uma realidade lá fora. E aí voltando para a nossa história aqui de dentro. Então eu estava dentro da Ambev, né, e eu ocupava justamente uma cadeira ali, né, de gerente de marketing de não alcoólico. A gente conversava sobre o mercado de bebidas funcionais, como lá fora ele estava estourando, né, e tudo mais. E aí eu acho que não é só na Ambev, é na maioria das empresas. Elas obviamente têm um drive ali financeiro de tamanho de oportunidade. Então, quando a gente abriu o mercado de bebidas funcionais, a gente via que energético, né, e isotônico são os maiores mercados. Então, a Ambev, né, na época, isso já vai fazer 2 anos, falava, a gente vai jogar aqui. Quando você olha para mercados que não são tão grandes, mas já são bilionários, é onde entra exatamente esse gap que você falou, Tiagão. É exatamente isso. Ah, esse mercado aqui no Brasil é de 5 bilhões, 3 bilhões, para a gente é pequeno. E aí nasce justamente a oportunidade para o pequeno empreendedor, para as startups, que é um mercado que já é bem grande para uma startup, mas é muito pequeno para a Ambev. E aí a Ambev vai monitorando até o momento que ou ela compra ou ela começa a testar. Eu acho que depois a gente pode até falar aí um pouco mais a fundo, né, da Spaten Pro, mas me parece ser muito mais um teste da Ambev, né? É um teste, ela quer calibrar ali, vai soltar. Pouca gente falou disso, né? Ou sabe, mas a Ambev, há pouco tempo atrás, se não me engano, foi no final do ano passado, lançou um energético proteico. Então, não é o primeiro produto da Ambev, ninguém está falando sobre isso. Ninguém fala sobre isso. Mas a Ambev já tinha lançado um produto proteico. Porque, e aí uma outra coisa que a galera talvez não tenha tanta dimensão. O potencial, né, a capacidade que a Ambev tem ali de inteligência de mercado e de saber para onde o mercado está indo é bizarra. Eles sabem de tudo. Eles, às vezes, só decidem não entrar, ou eles entram para dar uma testada. Então, sim, tem muito disso. Existe um gap ali de mercado que... Pode falar, Pedrão. Não, eu acho, cara, perfeito, assim, eu acho que o lançamento do Spaten Pro pra mim foi mais sobre sinalização e menos sobre o produto, assim, ó. Não sei se vocês chegaram a testar, então não posso falar se é bom ou ruim a cerveja proteica lá, mas, tipo assim, eu não vejo isso aí invadindo os botecos de esquina de nenhuma cidade, sabe? E atingir na assim, só que é mais um sinal para investidor, para B3, de tipo assim, ó, a gente tem resposta, a gente tá vendo que há um declínio de consumo de álcool, a gente tem resposta, estamos aqui, e é isso, sabe? Não sei se vai colar. Tipo assim, eu vejo que talvez as bebidas funcionais, que acho que é o nome da categoria, né? Como a Zuzi, aí realmente tem um espaço. Agora, a mistura de álcool com a proteína, eu não sei se vai colar muito, não. Eu acho que assim, analisando de forma pragmática o que eles estão fazendo, obviamente tem uma lógica por trás, né? Como eu falei, acho que a Ambev, acho que é a empresa mais data-driven que eu já trabalhei. Então, inclusive, quando você pega a notícia aí, até que tá na news, né? Quais foram os insights aí? O mercado de cerveja vem caindo. Em paralelo a isso, o mercado de cerveja zero vem crescendo muito. E aí tem a tese que eu falei no início. A galera não quer mais escolher só entre sabor e saudabilidade. Ela quer funcionalidade também. Então, no topo disso, a Ambev faz o quê? Beleza, a tendência é o zero e também a funcionalidade. Eu adiciono proteína aqui.
numa marca, e aí entra um ponto de comunicação, branding aqui, numa marca que fala de força também. Então, assim, a estratégia parece fazer sentido, né? Tem algo por trás. Mas, acho que tudo é muito preliminar de ser falado aqui, mas também me parece que nessa ocasião de consumo, isso é outra coisa muito legal de ser analisado, ocasião de consumo. Não me parece ser a ocasião de consumo que a galera, eu tô bebendo cerveja ali, ou eu tô bebendo uma cerveja zero. É um ponto mais de socialização, né? Uhum. Então, e eles também botaram numa cerveja escura, então a galera eles estão indo no nicho do nicho. É Então, tipo, chama assim, bem atenção, né? Tipo assim, funcionou como headline porque mídia super. espontânea foi pra todo lugar, assim, né? Pode dar certo pra cacete também, né? Pode. Aí, até puxando um pouco pra Zuzi, né? Zuzi, a gente vai muito. E hoje a gente não vê no mercado, né? Seja aqui ou de fora, nenhum SKU desse tipo, né? Uma cerveja proteica que estourou. E como eu falei, nos Estados Unidos, esse lance do refri funcional já é uma realidade, né? Porque eu acho que tá rolando uma onda, que o Brasil tá nessa segunda onda, né? Que é a pessoa sair do refrigerante tradicional pro refrigerante zero, né? Eu tava lendo, inclusive, ontem sobre isso, né? O refrigerante zero, ele cresce 13 vezes mais do que o refrigerante tradicional. O crescimento da categoria de refrigerante é puxado 83% pelo refrigerante zero. Então, aqui no Brasil, a gente está nessa segunda onda. Lá fora, existe a onda que a galera percebeu o quê? Não, peraí. Além de eu tomar uma coisa que não me faz mal, eu posso tomar uma coisa que realmente me faça bem e me entregue algo, pô. É isso que a gente acredita aqui em Zuzi. E Aham. aí a gente quer liderar essa terceira onda, assim, sabe? Legal. E aí a Ambev foi pra esse lado da cerveja, que eu também acho que foi muito mais pra fazer barulho, e isso eles são muito bons, né, cara? Com Eu certeza. recebi essa notícia mais de 100 vezes, eu acho, não tô brincando. Mas um ponto que eu acho interessante de dizer é que a inovação por si só, ela não tem a força da notícia, né? O que tem é a marca. Porque já existia, né, no Brasil a Protein Beer, acho que é quase um ano, se eu não me engano, e zero repercussão, né? Assim, cara, marca local fazendo alguma coisa, não gerou a mesma coisa, né? Então eles têm toda essa máquina de divulgação em cima, né? Acho que o viral ele não é 100% automático, com certeza ele foi planejado ali, ele foi inserido. E uma das lendas também que eu vejo, você falou de ocasião de consumo, e aí eu não sei se é verdade, mas você vai saber mais, que a cerveja sem álcool, ela tem mais disponibilidade de divulgação, né? Então, cara, não cabe eu colocar um outdoor de cerveja, sei lá, num evento que tem muito menor de idade, por exemplo. Mas a cerveja sem álcool já cabe, né? Então você tem menos limitação e ao mesmo tempo você está divulgando a marca principal da cerveja com álcool. Então também é um artifício de comunicação. Não sei se é válida essa teoria da conspiração aí, mas é uma teoria da conspiração que eu já escutei, eu acho que faz sentido. Perfeito. Ele, cara, não é teoria da conspiração, não, tá? Eu lembro foi algum case, e aí no caso não era nem da Ambev, mas era alguma discussão que a gente teve, tava falando da concorrência, no caso era a Heineken. Se eu não me engano, tá? Era em relação ao patrocínio da Fórmula 1. Então a Heineken Zero conseguia entrar ali, sabe? Posicionar uma marca que talvez ela não poderia posicionar a marca, né? O SKU principal num evento que traz uma visibilidade muito grande. E no final do dia você tá falando de Heineken, né? Falando de Então, direção, né? não, e sim, e aí você tá botando o seu SKU zero ali, que sim, combina com. Você pode tomar uma Heineken zero e não sei pilotar um carro de Fórmula 1, né? Mas você pode pilotar um carro. Então, Eu acho que a gente provavelmente. volta, né, naquela questão das modas e dos modismos, porque saudabilidade está na moda. Todo mundo quer ser mais saudável, o pessoal está muito mais consciente em relação às coisas, mas também precisa conseguir entregar as promessas que você faz, e muitas vezes isso custa bem mais caro. Então a gente falou da Pop, né, e um dos dados que a gente trouxe é que eles sofreram um processo, perderam esse processo de 8,9 milhões, porque os consumidores entenderam que, na verdade, o benefício que eles prometiam ali não rolava. A não ser se você tomasse muito daquele refrigerante, né? No Brasil também, eu lembro de um caso de uma outra marca, que acho que foi talvez uma das primeiras bebidas proteicas aí, e eles se colocavam como uma marca vegana, do nada eles trocaram a proteína vegetal por proteína animal e não avisaram ninguém. E de repente você tinha uma onda de veganos bravíssimos na internet xingando a marca ali e falando, pô, como assim eu deixei de ser vegano por conta sua, você nem me avisou. Eu acho que a gente tem que tomar cuidado de novo com essa questão da promessa. E porque é mais caro, né? É mais caro você atingir realmente esse tipo de produto e tudo mais. É o health wash. 100%. Uhum. Eu acho que a gente está vivendo exatamente isso, cara, na pele aqui em Zuzi pelo seguinte, tá? Hoje né, como a gente falou, é uma tendência,
esse tipo de produto funcional, né, que te traz benefício, etc., é algo que está em alta, os consumidores estão procurando, ou seja, eles querem aquilo, mas eles ainda rolam um desconhecimento, tá? Dependendo da marca, você consegue se aproveitar, sim, do desconhecimento do consumidor por muito tempo. Então, você trouxe aí o caso de, não sei se foi Pop ou Olipop, quantos anos ali faturando tanto até tomar um processo. Pô, eles faturam mais de bilhões, se não me engano. Não, acho que tá mais ou menos 500 milhões de dólares. Pô, tomou um processo de 8 milhões. Na boa, vamos falar aqui do ponto de vista de business, pô, vale muito a pena o que os caras fizeram. E aí, em Zuzi, acho que eu tenho um case assim que é muito real, tá? Hoje, tem algumas marcas surgindo, porque o que se viu? A maioria das bebidas proteicas do mercado, elas são à base de whey protein, elas são pesadonas, restringe a ocasião de consumo, então tem muita bebida proteica à base de colágeno surgindo. E aí o que a galera faz? Pega, bota no rótulo, bota colágeno ali e fala que tem 15 gramas de proteína. O que o consumidor instintivamente acha? Bom, eu posso substituir isso aqui pelo meu whey protein, porque o meu whey protein ali, sei lá, tem 15, 20 gramas, isso aqui tem 15, como tá aí. Tá aí no nosso rótulo até. Só que o que acontece e ninguém sabe? Quando você pega a cadeia, né, a cadeia de proteína da proteína do soro do leite e a cadeia de proteína do colágeno, a cadeia de proteína do colágeno é uma cadeia muito inferior. Então, eu não estou consumindo exatamente aquela quantidade de proteína como um whey protein. E aí, isso, onde é que isso mora, né? O colágeno tem uma deficiência de aminoácidos essenciais. E aí, Tiagão, você tá até com ele aberto aí. Quando a gente bota que a gente tem proteína de verdade, é porque a gente é enriquecido com um blend de aminoácido. E é interessante isso, porque foram meses de discussões aqui. Eu com a minha sócia, né, a Nath, que também trabalhou comigo na Ambev, ela ficou 15 anos na Ambev desenvolvendo líquido, né? Ela que faz essa parte técnica, que a gente gastou muito dinheiro e muito tempo desenvolvendo esse blend de aminoácido. E de verdade, hoje eu acho que hoje eu perco dinheiro. Porque não existe uma regulamentação ainda que regule isso, e eu vou competir com um cara que tem um produto com valor mais baixo do que o meu, e assim, até abrindo um pouco da cozinha. Hoje a gente ainda não sabe nem muito bem como claimar isso, como divulgar o blend de aminoácido, a gente ainda está estudando. Mas, é o que eu falei com vocês, eu acho que isso aqui é um negócio que é uma maratona, não é um tiro curto. Então, sim, em algum momento, eu tô à frente dessa turma, porque o consumidor, isso para mim é muito nítido também. O comportamento do consumidor, o conhecimento do consumidor, ele vem avançando também. Uhum. A galera já sabe. Hoje, vocês podem ver, tem bebidas à base de colágeno. Se você entra lá nos comentários, já tem consumidor falando: você vai tomar isso aí, vai sair no xixi, isso aí não serve de nada. E Zuzi mesmo. Zuzi volta e meia, eu tenho que responder comentário da galera falando isso. Uhum. Então, é um dilema que a gente viveu aqui. A gente apanhou muito para criar esse blend. Nosso produto é mais caro, mas a gente acredita que a longo prazo o consumidor vai estar ciente disso e a gente vai estar muito bem posicionado, sabe? Então a gente se anteveu nesse movimento. Muito sobre o encurtamento do funil também, né? Com as LLMs, o consumidor ele tá muito mais informado. Então, cara, eu não entendi nada do que você falou dos aminoácidos, mas se eu jogasse no chat GPT e pedisse para comparar os dois, com certeza ele me falaria, tipo, olha, X e Y vai por essa marca e não pela outra, né? Então existe essa realidade no mercado acontecendo agora. E de novo, eu acho que aí a questão vai muito disso, né, cara? As marcas elas têm que ser cada vez mais verdadeiras. Não vamos falar de propósito, porque propósito é chato assim, mas no core business, assim, no core diferencial delas, né? Eu acho que vai ter cada vez menos espaço para fazer os washings da vida aí. Mas vamos discutir outro tema. Pô, só antes da gente Vamos passar falar. pro próximo, Tiagão, Vontade. Ô Fred, deixa eu te perguntar sobre a estratégia GTM de go-to-market da Zuzi, assim, né? Vocês ficaram bastante tempo em laboratório para conseguir fazer o blend de aminoácido, imagino que também para desenvolver toda a identidade visual e não sei o que lá. Não dá para vibe coding uma bebida proteica. Ainda. Perfeito. Cara, como é que tá sendo isso aí? Só pincela pra gente qual que é a estratégia, qual que vai ser, qual que é a jogada e os planos da Zuzi. De ida ao mercado ou de próximas fases, que você diz, Pedrão? De ida ao mercado, assim, acho que pelo que eu entendi, vocês adotaram um modelo D2C ali, de Direct to Customers, né? Total. Cara, a gente fez uma estratégia, assim, que bem bacana, né? Primeiro de tudo, que uma das premissas que eu utilizei aqui, né, foi a Creator Economy também, né? Então, hoje a gente tem um case muito bacana no mercado, que é a Good Day, que é uma marca que, se eu não me engano, é de uma molecada bem nova, tá? Uhum. E eles se juntaram com a Manu City,
né, que já era grandinha na época, mas ela cresceu muito junto com a marca. Nasceu E lá, aí, além deles terem a molecada da Link Business School lá de São Paulo. isso, se eu não me engano, eles são de lá, assim, uma sacada muito legal. E aí, qual que foi o pulo do gato aqui, né? Hoje se fala muito também de marketing de influência, mas até isso já tá começando a ficar meio batido, né? Sim. Então, hoje, né, esse modelo né, do influ se tornar, né, dono da marca e tudo mais é uma coisa que a gente tem visto dar certo. Principalmente quando aquele produto realmente é um problema daquele influencer ou é um território que ele está acostumado a falar. Então a gente usou dessa estratégia, né? Então um dos nossos sócios é o Dudu Godinho, então ele tem mais de 1 milhão de seguidores também nas redes. E quando eu apresentei o projeto de Zuzi para ele, era um problema de consumidor dele também, né? Então qual que é o problema de consumidor que Zuzi pretende resolver aqui? E aí muito isso veio de uma ida minha ao nutricionista. Hoje, muitas marcas botam proteína nos produtos e acham que aquilo é saudável. Só que ter proteína não significa que é saudável, né? Então eu consumia muito Iopro na época e meu nutricionista falou: de fato você está batendo a sua meta de proteína, mas o Iopro não é bom para sua dieta. E aí eu voltei para casa aquele dia pensando: bom, se eu quero consumir proteína de forma gostosa, prática e saudável, eu não tenho um produto que me entregue isso. Então o Zuzi nasce disso. Quando eu converso com o Dudu, era um problema de consumidor dele. Então como é que foi a estratégia de go-to-market do Zuzi? Dudu, pelo Instagram dele, começou a falar desse problema que ele tinha com produtos proteicos. E aí, foi induzindo a galera. Aí a galera já começou a se ligar que ele ia lançar alguma coisa. Legal. Até que ele finalmente anunciou essa solução, né, que ele estava lançando essa marca, e a gente fez um convite para a galera ir para o nosso grupo de WhatsApp, que a gente só ia lançar por lá. Então, cara, em uma semana a gente botou 1.500 pessoas em 2 grupos de WhatsApp, tá? E o nosso lançamento foi só por grupo de WhatsApp. Que legal. A gente esgotou o nosso primeiro lote em 12 horas. Então, hoje, muita gente fala disso. Acho que o Rony, ele até criou um nome de um funil, acho que é ACP o nome, que basicamente você constrói a audiência, você cria o problema ali, né, antes de ter o produto. Então a gente usou muito dessa estratégia, e aí o D2C, eu diria que não foi nem que, nossa estratégia comercial é essa. O D2C foi um modelo da gente entregar um produto que a galera já queria, né? Então a gente já tinha 1.500 pessoas esperando por esse produto quando a gente lançou. Tem 4 meses que isso aconteceu. A gente continua muito ancorado no D2C. Agora a gente fez uma expansão, né, pro TikTok Shop, que é um canal que tá assim, que tá estourando. A gente é uma das primeiras marcas de bebida que entrou lá. A gente tá com uma parceria muito legal com o próprio TikTok. Só que aquilo, não dá para ser ingênuo e achar que você cria uma marca de bebida bilionária só pelo B2C. Distribuição é essencial para qualquer marca de bebida. Então esse é o estágio que a gente está entrando agora. A gente está levantando até uma primeira rodada de captação agora, justamente para poder ir para o varejo, e aí para o ano que vem a gente é obrigado a ir firme para o varejo, porque o canal de D2C para bebida, ele historicamente não é um canal. A galera não tem tanto hábito, né? Vou comprar uma bebida pela internet. Sim. Então, é isso. Num resumão aí, a estratégia de Zuzi em 5 minutos. É aquela questão de atitude versus comportamento, né? Que a gente estava conversando. Cara, eu quero comer mais saudável, eu quero beber mais saudável, sim. Vale o esforço de eu ter que pedir na internet, esperar chegar em casa, enquanto no restaurante eu vou ali e peço. Enquanto eu vou no supermercado, eu vou ali e compro. Então não adianta. Exato. Presença, assim, a gente chama de distribuição, né? O Byron Sharp lá chama de disponibilidade mental, disponibilidade física. Isso. É extremamente importante. Mas acho que esse playbook de começar no D2C, construir marca, construir comunidade, posicionar produto, mensagem, etc. E depois ir para a grande massa através do retail é o que tem funcionado tipo assim, a Pop, Bold, que é das barrinhas de proteína, também foi assim. Acho que depois que você atinge uma massa crítica com opinião forte o suficiente, o branding tá forte, tá na cabeça das pessoas, é mais fácil de você entrar num corredor de um Carrefour da vida do que... A própria Bem Glória, que a gente comentou no começo, é a mesma coisa. Começou vendendo só online, direto ali no site e tudo mais, começa a ganhar presença nas principais redes, né? E vai ganhando capilaridade. Acho que esse é o playbook padrão mesmo. De gôndola e essas coisas, o Fred deve manjar um pouco disso depois de outro. Não, mas assim, tá 100% correto. E é até curioso isso que você tá falando, Pedrão, porque o nosso post... e acho que é legal mencionar, a gente teve uma estratégia, a gente acabou de começar a teste de mídia, tá? Então eu até falo que a gente nunca investiu nada em mídia, até hoje eu devo ter gasto R$1.000 em mídia. Mas o nosso post com maior alcance, tá? É um post que tem 500 mil de views, tudo orgânico, que é justamente o Dudu indo... Foi mais uma estratégia de conteúdo nossa, né? Ele botou uns packs no porta-mala do carro,
e foi batendo aí em Floripa, inclusive, pô, ele é ex-Floripa, né? E tentando vender Zuzi. Cara, é um post, depois eu vou mandar pra vocês, é surreal, assim, 500.000 de views, muito comentário, e aí a galera começou a engajar, comentando os pontos que eles achavam que o Dudu tinha que ir. Então, você imagina, a galera já começa a pedir, acaba virando orgânico, então é o inverso do que a indústria de CPG fez até então, vem fazendo até então, que você cria essa demanda, a galera falando, pô, eu quero em tal rede, bota em tal rede porque eu compro lá. Então, com certeza, quando a gente for iniciar essa fase de negociação de ponto de venda, pô, a gente já tem ali um poder de barganha maior, com certeza, né? Existe uma demanda do consumidor pré-existente do que o cara só enfiar na gôndola dele, sabe? Essa visão da Creator Economy, acho que ela é justamente o próximo ponto também. Aí, ó, é esse É, post aí, ó, Tiagão. Ó, bom, abre. aí, cadê na Angelone? E é Acho um que essa post ideia super de orgânico, cara. Ele postando do carro, tipo, não tem quase edição nenhuma. Pô, ele é muito fera, o Dudu. Animal. então, essa ideia de trabalhar com creators, ela é bem, bem forte, né? Eu acho que a gente comentou, cara, bem Glória, a mesma coisa. É o playbook básico hoje em dia, né? Agora, essa semana rolou essa moda aí entre as marcas, assim, assumirem uma capacidade humana e elas interagirem entre si. Então, não sei se vocês viram, né? Mas acho que 2023, a Netflix e eu já me confundi nessa fofoca das marcas. Mas duas das marcas falaram que elas tiveram um filho, né? E aí agora eles fizeram um pronunciamento oficial, a Netflix e a Burger King, que eles se separaram. E, cara, todas as marcas entraram ali como se isso fosse parte da vida e do dia a dia. Então, eu acho que é algo razoavelmente novo, assim. A rivalidade, ela sempre existiu, né? Você pega Coca e Pepsi e tal, mas não tinha essa interação e não tinha outras relações que não fossem exclusivamente de rivalidade, né? Então, eu acho que isso é algo muito novo, assim, que é pouco explorado ainda, né? E aí eu fui atrás de entender quais que são os efeitos reais disso. Será que isso vale a pena? Será que isso não vale a pena? A primeira pesquisa acadêmica que eu encontrei é que sim, tipo, você tem essencialmente o dobro de engajamento nas postagens quando você faz esse banter, né? Que é a mistura de brand, que seria essencialmente zoeira, com brand, desculpa, de banter com brand, né? É uma zoeira de marcas ali. Então você tem o dobro de engajamento quando você faz esse tipo de ação. Tá? Mas teve um outro caso que, assim, engajamento não é vendas, né? Então eu fui atrás e saber se tinha uma pesquisa que mostrasse que houve vendas, que aconteceu vendas. E teve um caso que foi muito bem analisado, assim, eles monitoraram pelo celular das pessoas, comportamento de visita em loja e tudo mais, como que acontecia, e aumentou em 50% as vendas, mas da marca que foi zoada. Era uma marca que foi lançar um sanduíche, outra marca foi lá e zoou, e a marca que foi zoada que vendeu 50% a mais. Esse tipo de ação, ela é muito nova porque, cara, primeiro você precisa dar liberdade total pro time, né? Não dá, se for ficar constando o jurídico, a cada resposta ali na interação nas mídias sociais não sai nada, né? Vai simplesmente sair um comercial de TV. Mas segundo também, né, que isso não é planejado ainda. Quando a Netflix teve o bebê lá em 2023, eu achei um post nas mídias sociais do cara que era o gestor dessa rede, e ele falou assim, cara, meu trabalho é muito doideira. Do nada, eu resolvi dar um bebê, tipo, pra gente, assim. Então você vê que não foi uma coisa planejada, sabe? Acho que tem muito espaço para isso ainda. Da gente mapear as marcas que tem um público relacionado, de preferência marcas que não sejam concorrentes, né, para não correr o risco de dar venda ali para os concorrentes. E falar, cara, vamos criar um arco narrativo em cima disso? Vamos fazer, não é uma collab necessariamente, né? Mas vamos fazer umas trocas, umas farpas, uns comentários, fazer essa interação assim do público. E tem muito a ver com o que você comentou também, Fred, de território de marca, né? Então, ver quais são os territórios de marca e ver quais são os outros habitantes desse território. Só para comentar que achei legal e fui atrás de pesquisar. Isso é só piada de social media, ou realmente faz sentido as marcas terem essa troca. E aparentemente faz total sentido aí as marcas terem essa troca. Só pra mostrar pra galera que não visualizou ainda a treta fictícia da semana, né? O pronunciamento oficial da Netflix, daí o Burger King pronunciou em cima, e depois a sessão de comentário do TikTok virou uma praça pública ali de marcas tentando se participar. E eu queria mostrar isso aqui porque eu acho que uma coisa em específica me chamou a atenção. Tipo, a Duolingo tá em todas, né? Se é pra marca se meter em assunto pra conversar ali em rede social, ela tá em todas. Segunda coisa que me chamou a atenção, cara, é que esse estilo de marca zoeira, com personalidade própria, que participa de debates na internet, a Netflix começou a se posicionar desse jeito com a Netflix Brasil.
mas funcionou tão bem que eles importaram pro global. Então, tipo assim, a gente, né, os brasileiros, eu acho que aqui a gente talvez tenha uma vantagem competitiva na zoeira, que a gente sai um pouco na frente, assim. E um outro negócio que me chamou a atenção, o aeroporto de Guarulhos participando dessa conversa. Se o aeroporto de Guarulhos chegou ao ponto deles estarem adotando essa estratégia, é porque eu acho que ela deixou de ser já uma inovação de ponta para algumas poucas marcas e todo mundo tá querendo ser um pouco Duolingo e um pouco Netflix nessa altura, assim. E, cara, eu acho que marcas têm que ter personalidade, isso é para todo mundo. Agora, a sua personalidade, ser um zoeiro, o que senta no fundo da sala, não necessariamente é para todo mundo, assim. O Floripa Airport, o aeroporto de Floripa tem uma personalidade legal na rede social, mas não puxa mais pra zoeira, puxa mais pra seriedade, assim, e tem funcionado bem também. É interessante isso que você trouxe, porque nessas pesquisas que eu li, eles classificam o tipo de interação, né? E eu acho que uma das marcas que começou com isso foi a Wendy's, que eu acho que a gente nem tem no Brasil, né? Rede de hamburgueria, de fast food, mas ela tem uma ruiva, né? Com duas tranças, que é o logo deles, assim. E Sim. aí na internet ela é extremamente, ou era pelo menos extremamente ácida, né? Tanto que eles criaram o National Roasting Day, né? O Dia Internacional de zoar alguém, de quase humilhar alguém. Só que nessas pesquisas acadêmicas mostrou que a agressividade ela não é muito bem-vinda. Então é legal você entrar na zoeira desde que você não esteja ofendendo ou sendo muito agressivo com alguém. Se você faz coisas mais colaborativas, geralmente funciona melhor. Na pesquisa eles recomendam você só ser agressivo se fizer muito parte da personalidade da marca e se você for uma das marcas líderes mesmo, assim, que já é bem consolidada, tipo a Ryanair, muito famosa É. também, né? Por, Pô, pra eles funciona muito por bem. essa. Mas é porque a marca, tudo que eles oferecem já é nisso aí, né? Tipo assim, cara, é low cost, é pra ser rápido, é pra ser sem frescura. Então, eu acho que essa personalidade se encaixa muito bem com eles ali. De tipo, pô, não consegui sentar na janela. Você tá pagando 10 euros pra voar, cara. É, não é pra sentar na janela, não é pra levar mala, não é pra nada, assim, ó. Se você sentar, já tá no lucro, né? Tá Vai de pé que Não, nem e um quando você busão, assim. aterriza, que toca aquela musiquinha que parece que você venceu, tipo, ufa, pousei. É tipo uma vitória. Sobreviveu, parabéns. Parabéns. Só, no Não Brasil foi teve mal um de. cara que ele começou com isso, que era um bar, que o objetivo dele era, a proposta dele era ele te ofender. E aí eu lembro que ele falava assim: ah, cover artístico é proibido. Meus ovos, aqui a gente cobra de você mesmo porque você é trouxa. E essa era a proposta do bar, assim, era te ofender gratuitamente mesmo, né? Eu acho que o melhor case, assim, cara, falando desse tipo de marca, né, que é uma que pra mim é muito zoeira e é transgressora, é a Liquid Death, né? Tipo, é a marca Pô, de água lá, que na verdade eles fazem uma. Eles são, pra mim, os. Eu não tenho dados aqui, né, Tiagão, mas assim, eles chegam num ponto que eu falo, esses caras têm culhão. Eu me considero uma pessoa ousada em termos de comunicação, e eles, assim, eles chutam balde, assim, muito, assim. Inclusive, muito comercial que eles fazem, é muito. Tipo assim, beira, você fala assim, caraca, a insanidade, assim, sabe? Eu tava vendo um comercial outro dia deles que era. Só uma marca de água, né? Não alcoólico. Mas era tipo uma sala de aula, só criança bebendo, assim, fingindo que as crianças estavam bêbadas, sabe? Eles vão em territórios ali muito escorregadios e eles passam batida. Tem uma com o Ozzy Osbourne também, que ele viu a galera com um sachêzinho, aí dá a entender que, tipo, que é cocaína a parada. É muito doido, cara. mas eu acho que, cara, talvez nos Estados Unidos a galera, o mercado consumidor seja um pouco mais aberto a coisa igual a Liquid Death, assim. No Brasil, eu não sei até. Tudo bem, eles criaram um puta cult online, né? Tipo, pô, comunidade forte ali da galera, porque no final do dia eles são a água em lata. Eu acho que não tem, tipo assim, Sim. a proposta não é ter nutrientes, proteína, nada, é só. Eles avançaram já. Agora já Hoje em tem dia as rampinhas. eles já estão em bebida funcional total, eles têm sachê, como eu falei. É que esse aí não é o comercial do Ozzy que eu falei. Esse do Ozzy era, inclusive, que eles tinham lançado um sachêzinho que era o pó. Aí tinha umas criancinhas com pó na mão, ele para assim. Cara, é muito doido, cara, esse comercial. Eles são É absurdos. muito legal. E aí, até pra envelopar tudo, assim, é que pra mim, quando a gente fala de tudo isso, pra mim tá tudo no mesmo guarda-chuva. Eu não sei se vocês observam assim também. E aí, Tiagão, lembra até um. Cara, acho que foi até um relatório que você fez do M15 de tendência e tal. Você já falava disso lá atrás, que são as marcas que elas conseguem proporcionar esse entretenimento, né?
que eu acho que a tendência pra mim é essa, e pra mim, como eu falei, tá tudo no mesmo guarda-chuva. Seja uma fofoquinha na internet, ou você criando uma fanfic, isso vira entretenimento. A galera entra ali pra ver qual é a zoeira. E aí as marcas tentam, né? E aí pra mim vira tipo um outdoor assim de publicidade. Por isso que tem muita marca que tenta entrar. Porque o negócio tá em alta, então eu tento jogar qualquer comentário ali pra galera ver minha marca. Pra mim esse é quase que o outdoor dos novos tempos hoje, né? Você tá bem posicionado ali, e aí é muito isso, né? É a forma que você consegue entrar na conversa e não interromper a conversa. Aí que eu acho que o Duolingo vai muito bem, Netflix vai muito bem, porque e não é nem só entrar na conversa, eles criam a conversa. Aí para mim é um next level de comunicação, sabe? E aí, obviamente, e aí eu acho que as marcas que vão bem cada marca tem que ver qual é o seu território ali para gerar essa conversa. A Liquid, ela gera aí nesses comerciais aí ousados e dutos que não deixa de ser entretenimento. Netflix, Duolingo, elas criam fanfic, elas ficam soltando meme na internet. Então cada uma tem que encontrar o seu território de como fazer isso. Mas para mim tá tudo no mesmo guarda-chuva. Faz sentido? Faz. Esse relatório, inclusive, é um relatório de pós-social que nós fizemos, assim, falando justamente Eu sobre lembro disso. territórios e presença. E também é tema. O próximo livro que eu estou escrevendo agora, ele aprofunda um pouco esse relatório também, né? Justamente Spoiler? porque acontece isso no consumo, né? Assim, o consumo e a sociedade no geral perdeu o espaço de comunidades de entretenimento, né? Cara, pelo menos você ia no shopping, ou você ainda vai no shopping passear com a família, mas daqui a pouco você está comprando tudo pelo Mercado Livre, está comprando tudo pela Amazon, e nem mais esse passeio no shopping para fazer as compras você vai ter mais, né? Então você começa a ter que criar outros tipos de espaços de vivência, né? E essa interação nas mídias sociais, então acho que faz total sentido. A gente está quase finalizando o horário, eu vou passar pelas notícias rápidas aqui da semana, para a gente ir finalizando, tá? Então, giro de notícias rápidas da semana. Primeiro, o Meta transformou o marketplace do Facebook num novo aplicativo, que é o Seller. A Meta tem feito isso, né? Eles têm pego cada uma das funcionalidades do Facebook e destrinchado num aplicativo exclusivo para ver, acho que se salva o Facebook ou se sai algo aí desse caldo. Estão empolgadíssimo com vibe coding. Nunca vi tanto Então, tô app e umas empolgadíssimo. coisas aleatórias sendo lançadas, né? Tipo assim, jogando pra cima mesmo. Essa ideia do marketplace, eu acho que ela faz sentido, assim. Eu acho que ela é um dos últimos recursos vivos do Facebook. Na minha região, por exemplo, que não é uma região metropolitana, o Facebook é muito utilizado para isso, né? Esses grupos de troca, esses grupos do Facebook, eles ainda funcionam para muita coisa. Aqui, por exemplo, na região, tá? Se você quer alugar uma casa, ou se você quiser comprar uma casa, ou se você quer comprar um carro, você não vai numa loja. Não existe imobiliária. Imobiliária é só para turista. O resto acontece tudo no marketplace do Facebook. Acho que É tem um legal dado falar dessas histórico que eles realidades. são, acho que o terceiro maior marketplace do mundo, assim, se eu não me engano. E eu acho que é um dos motivos, hoje em dia, dependendo da geração que a gente tá falando, talvez seja um dos únicos motivos que a galera ainda loga lá dentro, pra comprar e vender alguma coisa. Ou pra ver o Sim. aniversário de alguém também. Eu lembrei de aniversário, é uma altas feature. Então eles estão tentando, né? Estão tentando fazer essa transformação. Vamos ver o que sai, que com certeza devem surgir formatos específicos de anúncio para esses aplicativos e tudo mais. Segunda notícia curta, o Instagram liberou uma ferramenta para trocar o áudio e reciclar posts, né? Então, essencialmente é uma função que já existia, eles só liberaram ela mais. Você pega um Reels antigo, você troca o áudio deles por um áudio mais novo e ele ganha ali uma sobrevida, né? Uma forma de reciclar um pouco. A Microsoft começou a inserir anúncios, né, dentro dos jogos do Xbox, como uma forma gratuita ali de fornecer isso. Vamos ver como é que vai esse tipo de ação, tá? Mercado de agências. Nos Estados Unidos, uma pesquisa mostrou que metade deles, metade dos donos de agência, estão disponíveis para vender o negócio, que mostra um ponto já avançado ali do mercado, né? A gente vê isso acontecendo no Brasil também, mudando o perfil de quem são as agências e como que elas trabalham. O TikTok, a gente falou aqui na semana passada sobre as micronovelas, parece que agora eles estão Um testando um comentário aplicativo sobre exclusivo para isso e cobrando até $20 por semana. Só um comentário sobre as agências que eu acho curioso, que, cara, durante muito tempo a gente surfou uma onda onde software era considerado o modelo de negócio aonde, com as melhores margens, com maior crescimento, que recebia todos os dólares investidos, e no momento aonde
o mercado começa a mudar de software as a service para service as a software, e serviço começa a ficar relevante de novo, e Anthropic no OpenAI fazendo joint venture, colocando bilhões para colocar o que eles chamam de forward deploy engineering, mas tipo assim, na sua raiz sendo serviço, as agências colocam a plaquinha de vende-se. Tipo assim, eu acho que finalmente estamos chegando no momento de surfar o momento dos serviços recebendo o destaque As que glórias. merece, sabe? E daí as plaquinhas de venda se começam a sair. O que faz sentido se você olhar que o melhor momento para vender é quando você não quer vender, mas eu acho que a gente tende a surfar uma nova era de serviço sendo valorizado novamente. Não só automação. A minha leitura disso, sei que tem muitos donos de agências, né? E pessoal de agência que nos seguem aqui. A minha leitura é que a agência ela tá se tornando muito mais autoral, né? Então a gente vê que no Brasil, por exemplo, o perfil de agência hoje é uma equipe de 10 pessoas e que já atende clientes grandes. E as grandes também, elas acabam comprando essas independentes e autorais menores, né? E tendo uma estrutura. Então eu acho que faz sentido até, porque quando você deixa de ser uma agência independente, passa a fazer parte de um grande conglomerado, você passa a ter acesso a ferramentas exclusivas, né? A gente viu aqui, por exemplo, o pessoal acho que foi da WPP, fazendo um acordo com a Meta para ter meio que um banco e uma API de creators específicas, né? Então, quando você vende para um grupo maior, geralmente aqui a gente não está falando de uma venda com liquidação, né? Mas um acqui-hiring, assim, de olha, você vai fazer parte agora desse grupo maior. Então, eu acho que vai ter essa consolidação de mercado no Brasil também, acho que isso vai acontecer, né? Mas é uma discussão para Seria muitos legal episódios, assim. Seria legal saber se esse número era diferente antes, né? Tipo, metade das agências querem vender, mas eles sempre quiseram vender ou foi agora eles começaram a vender? Porque tá mudando também, o mercado tá mudando a precificação, tá todo mundo mudando para resultado na era da AI, não só aquele valor fixo ou um cut da mídia paga. Então acho que tem bastante mudança e sempre que tem todo marco de tipo geracional ali do mercado também causa isso aí. Eu não tenho número, mas eu tenho o sintoma, assim. Toda semana, alguém que eu conheço me manda uma mensagem dizendo: Oi, Thiago, tudo bem? Tô fechando a agência. Então, eu acho que é um É melhor botar sintoma. a venda mesmo, né? Do que fechar. Exato. Acho que é um sintoma forte. Então, só continuando para passar por todas, então, a gente falou do TikTok, o Google Ads ele está planejando uma forma de você pagar por lead e não pagar por clique para negócios locais. Mas vale dizer que a gente não tem esse modelo aqui no Brasil. Tá? Fora do Brasil, a gente tem esse modelo exclusivo de anúncios para negócios locais. E eu não lembro de ter visto ele chegado e ser liberado no Brasil ainda. Então, acho que é algo mais para fora, que pode chegar no Brasil eventualmente, mas também dá um indicativo do Google ali de testar novos modelos de receita para competir, né, com ChatGPT Ads e todos esses outros recursos. Tá? Falando nisso, a Alphabet cresceu 14,5% em receita de ads, né, especificamente, então eles continuam crescendo, continuam se valorizando, o que acontece com mídia mesmo. Tá? Mesmo E depois da a morte do SEO, morte da busca, morte do search, eles cresceram 14,5% a receita de ads. Exato, né? Talvez não tenha morrido tanto assim, né? Ou o defunto tá entregando, batendo KPI, batendo meta, ou não morreu. Cara, o que acontece é que o Google ele vai se adaptando, né? Às realidades, assim, eles não E tem tem o como YouTube dizer que os nessa caras não. conta que entrou também, né? Ads inclui o YouTube, não é só search. Search cresceu, não diminuiu, conforme era a premissa lá em 2023, que, cara, lembra que o Google Desafio, foi o né? último É, a recuperar ali, né? Tipo assim, quando saiu o AI, todo mundo bombou e o Google ficou para trás. Tanto que eu acho que a ação deles subiram mais de 50% nos últimos 6 meses a 12 meses, quando a galera percebeu que, beleza, AI não vai matar search de uma vez por todas. Eles continuaram crescendo a receita de ads em search, mas eu acho que os 14% vem muito do YouTube também. A YouTube tá puxando a carroça de, tipo, o crescimento significativo, assim. E crescendo, não só em ads, mas em views, em usuários, em vídeos, etc. Até aproveitando o gancho, né? Vou passar pelas duas últimas ali, mas é o tema da nossa próxima e é um tema que a gente tem falado aqui, que é essa troca da TV pela internet, né?
A internet ainda está descobrindo como substituir a TV em diversos critérios ali, diversas coisas. Mas só para terminar essas duas últimas, né? A Disney está lançando o próprio business manager deles, assim, com alguns anunciantes selecionados, tá? E também saiu uma pesquisa dizendo que postar no LinkedIn quarta-feira à tarde é o melhor horário para postar. Não é minha experiência prática, então até coloquei uma interrogação ali no final, mas foi um ano de análise de postagens em cima, e aparentemente esse é o melhor horário para postar. Também, se alguém teve bons resultados com isso, deixa os comentários por aí, que eu mudo meu horário de postagem. E aí, falando da TV, né, acho que é o próximo tema, os vídeos de internet, eles estão jantando a TV. Saiu uma pesquisa na IAB americana, né, é legal acompanhar o que os norte-americanos estão fazendo, e 93% dos compradores de mídia dizem que o conteúdo ao vivo vale mais do que qualquer outro formato digital, tá? Então, nos últimos 5 anos dobrou o investimento, né, em formato digital ali, tá? Já é maioria da verba, já ocupa 61% da verba, tá? E o social também passou a Connected TV, passou a televisão em 2025, né, e continua assim. E é interessante, né, saber o que, que eles consideram como vídeo ao vivo, já que, né, não é aquele webinário chato da pandemia que todo mundo fazia, assim, né, mas notícia de última hora é o primeiro tipo de vídeo ao vivo que eles consideram. Esporte ao vivo, que nem a gente viu agora, né, Cazé TV, Copa, 65% consideram que isso é ao vivo também. Premiação, live de creator, estreia de série, né, canal digital que fica passando, que nem se fosse um canal tradicional, 24 horas por dia, é menos considerado. Episódio lançado com a hora marcada também é menos considerado. E streaming on demand, né, tipo Netflix, todos esses outros, também é menos considerado como ao vivo. O que me surpreendeu aqui, né, é essa ideia das notícias de última hora, como principal consideração do que é ao vivo, o que é live. A gente começa a ver de novo a publicidade aí muito atrelada às notícias, e volta naquele ponto que o Fred trouxe, e é uma tese que eu tenho defendido aqui, né, que as empresas as marcas acabam se tornando empresas de mídia também, né? Ou elas vão ter parceiros muito fortes em relação a isso, né? Ou elas mesmas precisam operar como mídia, né? E eu acho que tem um outro fator aí que é custo de produção, sabe? É infinitamente mais barato para você, tipo, uma Netflix fazer uma live, que ele vai licenciar um jogo de futebol ou alguma coisa, uma luta do UFC, do que produzir toda uma série de 12 episódios contratando atores e coordenando toda a produção deles ali. Além das outras avenidas de monetização que abrem junto com as lives, né? Mas, assim, olhando pelo viés de streaming, principalmente, primeiro, app de rede social com live, tá indo pra TV também, né? Que quando a gente fala TV, a galera imagina a caixa lá, né? Tipo assim, o retângulozão. Todo mundo tá criando aplicativo pra TV. E os streamings estão trazendo as lives ali pra dentro também. Além de séries e vídeos, e a Netflix trouxe games e não sei o que lá mais, e podcasts também estão indo pra live. Que daí eu acho que, pô, modelinho da casa é TV, né? Nasceu há, sei lá, poucos anos atrás e os caras já estão como um dos maiores canais de live do mundo, assim, né? Porque, cara, o custo de produção foi basicamente o de licenciamento e o estúdiozinho que eles têm. Bem diferente de gravar imagina, um House of Dragons que foi lançado agora. Imagina o custo para fazer aquilo lá. É muito conectado, né, com aquela notícia que a gente soltou um tempo atrás, das marcas soltando reality shows, né? Então, a gente viu, se eu não me engano, foi da L'Oréal, que eles contrataram a Endemol para produzir, e aparentemente foi um sucesso, mas eles descontinuaram. Eu acho que muito, muito por isso, né? Mas a gente começa a ver no digital agora, todo mundo fazendo um mini reality show, né? Toda hora eu recebo, sei lá, o Primo Rico fazendo uma espécie de Shark Tank. Cada hora eu vejo uma coisa assim na internet, né? Querendo ou não, eu acho que esse reality ele não entrou nessa pesquisa, mas ele é quase um tipo de conteúdo ao vivo também, né? Você tá fazendo um negócio ali, botou alguém para gravar e vai tirar os cortes. Não tem uma mega produção em cima também. Então acho que é um modelo bem interessante aí para as marcas explorarem. E na charge, no final, eu dei uma ideia viajada aí pra gente. No E futuro até vai ter um UFC.
Só o Foi? último ponto ali de, tipo, o próprio modelo da TBPN, que foi comprada pela OpenAI, você tem a versão europeia deles que saiu agora, o ETN, você tem, acho que o canal de maior crescimento do Reino Unido foi o Daily Express, que também são lives diárias da galera trazendo notícias, que mistura live com notícias de última hora ali. Então, tipo, acho que os que estão crescendo mais nos últimos tempos estão incorporando muito esse viés de ao vivo mesmo, né? E acho que, né, até correlacionando com o que o Fred falou no começo do episódio de hoje, tipo, acho que você não pode. O vídeo do Dudu era um vídeo sem edição, gravado dentro do carro, né? Tipo, em primeira pessoa, sem nada, assim, cara. Isso funciona muito bem. E aquele outro que é o super ultra produção hollywoodiana também funciona muito bem. Esse meioca aqui, onde você faz uma edição, mas ela não é de Hollywood, e você fica no meio do abismo ali, é onde que eu acho que é a zona de perigo, diria eu. Sabe? Você não consegue se diferenciar. Então, ou puxa pô, é o eu e meu celular aqui gravando sem um time de produção, ou você investe em produção significativa, assim, acho que o meio é meio perigoso. Um bom fechamento, assim, que é a mesma coisa que a gente falou das causas, né? Ou as marcas entram de cabeça ali, ou então elas nem entram porque nem vale a pena, né? Mas aí só para finalizar, a charge dessa semana foi justamente isso, né? Tem todas as marcas ali brigando num UFC. Eu pagaria para ver o Duolingo brigando com o Ronald McDonald num campeonato do UFC facilmente. E acho que muita marca entraria ali também. E não duvido, né, como as marcas estão se reinventando a cada tempo aí, que isso aconteça no futuro. Essa é a brincadeira aí da nossa semana. Queria agradecer, Pedrão, mais uma vez a sua presença aí, agradecer ao Fred também. Tô esperando o Azul Drinks chegar aqui na minha cidade. O dia que chegar aí vai ser o maior sinal de sucesso e distribuição do mundo. Eu vou mandar um packzinho pra vocês dois, pô. Vou pegar o endereço de Fechou! vocês aí, vão receber um pack de Jesus aí semana que vem. Bora bater as Cara, que metas não chega, diárias, que faz tempo que eu não bato, que eu não aguento mais ver. Olha aí. aqui não chega nem correio, cara, mas a gente organiza. A gente Ih, organiza. Manda pra caraca. cá, Não, manda então. pra Floripa que a gente entrega pro Thiagão. Isso. Aí você guarda aí pra mim. Mas obrigado a quem está nos escutando no Spotify ou até os pioneiros que estão nos escutando no YouTube. Esse é o primeiro episódio do Marketing Drops que vai para o YouTube também. Então, sejam bem-vindos. Até a próxima semana. Se você quer continuar essas discussões, tem também o nosso grupo de WhatsApp. Você consegue acessar o link depois de assinar a news em marketingdrops.news ou simplesmente m15.com.br por enquanto. Muito obrigado e até a semana que vem.